Espírito Santo possa encher a nossa boca e que a igreja esteja preparada, com ouvidos atentos, um coração aberto, para receber a mensagem nessa oportunidade. Ó Deus, fala conosco, traga respostas que precisamos. Ó Deus, nós precisamos e dependemos de Ti. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bênção. Pode sentar, por gentileza. Vamos falar hoje sobre uma das histórias mais emblemáticas de uma grande tribulação que o apóstolo Paulo estava passando. E essa história começa alguns capítulos antes, e ela vai se desenrolando. E a gente vai vendo que Paulo está passando por um momento de grande angústia, de grande tribulação, de grande dificuldade. Quem nunca pensou em desistir diante de uma adversidade? Muitas vezes nós olhamos para o nosso problema e às vezes enxergamos como a única saída desistir. Não tem o que fazer, não tem jeito. E muitas vezes desistir é a única opção, porque não vemos resultado. Desistir é a única opção, porque nós já estamos cansados. Desistir é a única opção, que parece que a gente está lutando sozinho. Parece que ninguém se importa com a gente. Parece que todos viram as costas para nós. E por isso nós pensamos em desistir. Desistir é mais fácil. Desistir é o atalho. Desistir é a única saída. Desistir do casamento. Desistir do ministério. Desistir de um chamado. Desistir de um projeto. Desistir da própria vida. Quantas pessoas sofrem tão profundamente diante das suas angústias pessoais, que pensam que a única saída é tirar a própria vida. Ou muitos não têm coragem para isso, simplesmente dormem torcendo para não acordar. Porque a dor é tão grande, a angústia é tão grande, porque a única opção que lhe resta desistir. Não tem jeito, não tem saída. Estou encurralado, acuado, não tem o que fazer. Desistir é a única opção. Mas se você está aqui hoje, nessa noite, pensando em desistir, achando que é o fim da linha, é o fim da sua história e que não tem saída, fica até o final, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai falar ao teu coração e vai te dar motivos para continuar crendo que esse não é o fim da tua história. Glória a Jesus. E vamos para essa história, esse pano de fundo que a gente acabou de ler em Atos, capítulo 23. E eu escolhi aqui os versículos 11 e os versículos 12, porque os versículos 11 e 12, porque eles trazem um pouquinho da profundidade, talvez seja o texto áureo de tudo isso que está acontecendo. Nós vemos que o apóstolo Paulo, ele foi expulso do templo. Paulo não estava em desobediência, Paulo não estava em pecado. Justamente por obedecer a Deus e cumprir o seu chamado, Paulo, então, estava agora sofrendo grande perseguição. Ele foi para o templo e lá ele foi identificado como alguém que estava profanando o templo e a própria lei. Paulo, então, foi expulso do templo. Ele foi arrastado para fora e do lado de fora ele foi linchado. Vários homens, em nome da religião, em nome de Deus, espancaram Paulo e parecia que ele ia morrer. Uma tragédia aconteceria se os guardas não tivessem interferido, e guardas entraram para proteger Paulo e o levaram cativo, o levaram preso para a fortaleza. Lá então os soldados atônitos, talvez, por que tanto ódio? Por que estão querendo matar esse cara? O que esse cara fez de tão grave? Chegaram então para Paulo e decidiram açoitá-lo, para de alguma forma tirar dele informações sobre o que você tem de tão perigoso que estão querendo te pegar. Quando esses guardas tentaram açoitar Paulo, Paulo lembrou: eu sou cidadão romano, eu tenho alguns direitos. Ele falou então: olha, eu sou cidadão romano, você tem certeza que você vai me açoitar sem antes eu passar por um processo de julgamento e ser condenado? Os guardas então ficaram com medo de tocar em Paulo. Falaram o seguinte: vou devolver Paulo então para os religiosos e vou ver o que os religiosos vão fazer, porque esse ódio que eles têm de Paulo. Paulo então foi levado para o Sinédrio, lá ele foi julgado pelos homens religiosos em nome de Deus, num ódio em nome de uma religião. Quando Paulo está lá, o sumo sacerdote ordena que um homem que está do lado de Paulo dê um murro na boca dele. Paulo então amaldiçoa o sumo sacerdote e as pessoas falam assim: tu tem coragem de amaldiçoar o sumo sacerdote? Ele falou: eu não sabia que ele era o sumo sacerdote.
Você vê até ali o Paulo num temor a uma autoridade que havia sido constituída por Deus. Paulo, então, diante do Sinédrio, ele faz uma defesa, ele começa a se defender. Ele conta um testemunho e começa a se defender. Mas quando ele está ali testemunhando e falando aquilo que parecia ser uma defesa, os homens então se inflamam ainda mais de ódio. E eles decidem, aqui o texto vai dizer, que eles tendem a despedaçar Paulo. Essa é a palavra usada na Bíblia. Eles querem despedaçar Paulo, destruir Paulo, acabar com Paulo. Tamanho ódio em nome da religião. De novo, os guardas interferiram, pegaram Paulo e levaram Paulo para a prisão. Paulo agora preso. Paulo sozinho. Cadê aqueles homens que foram impactados pelo ministério de Paulo? Cadê aquelas pessoas que foram discipuladas por Paulo? Cadê aquelas pessoas que foram curadas através do ministério de Paulo? Ninguém estava lá. Paulo estava sozinho, preso. Do lado de fora, uma multidão ensandecida, translocada, querendo destruir de qualquer maneira. E do lado de dentro, solidão, prisão, cadeias. Paulo teve medo. Paulo era um homem especial. Paulo era um homem de Deus. Mas Paulo era homem. Paulo também tinha angústias. Paulo também tinha incertezas. Paulo também passava por insegurança. E Paulo teve medo. E no momento que Paulo se sentia sozinho, Paulo estava abatido diante das ameaças externas e a solidão do lado de dentro. Paulo abatido, então a Bíblia vai dizer que naquela noite, o Senhor aparece para ele, se coloca do lado dele e diz: coragem, Paulo. Coragem, Paulo. Assim como você testemunhou em Jerusalém, você vai testemunhar em Roma. O que ele está dizendo em outras palavras? Coragem, Paulo, esse não é o fim da tua história. Eu ainda tenho promessas contigo. Eu vou fazer um milagre na tua vida, milagres através da sua vida, porque eu estou dizendo, Paulo, coragem, esse não é o fim da tua história. E com base nessa história, eu queria compartilhar com você algumas lições que Deus colocou no meu coração. Eu queria muito, assim como falou comigo, que o Senhor possa trazer com profundidade essas verdades ao teu coração também. Primeira certeza que eu tenho aqui é que crente também passa por tribulação. Paulo não estava em desobediência, Paulo estava em obediência, e por estar em obediência estava na tribulação. A tribulação faz parte da vida daquele que obedece a Deus. Esse é o cerne do Evangelho. O problema é que hoje nós vivemos um Evangelho em que o Evangelho é a muleta para que os nossos desejos sejam satisfeitos. Usamos a fé para nos livrar das nossas adversidades. Certa vez o próprio apóstolo Pedro teve essa concepção de fé e de Evangelho. No momento, ele teve uma das maiores revelações, se não a maior revelação. Ele então chegou para Jesus e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele e fala assim: rapaz, tu foi revelado pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que te revelou isso. E sobre essa pedra, ou seja, sobre esse conceito, sobre essa máxima que você acabou de afirmar, sobre essa afirmativa, a minha igreja será edificada. Depois, então, Jesus começa a dizer: eu vou sofrer. Eu preciso ir para Jerusalém porque eu vou padecer. Eu preciso ir para Jerusalém porque eu vou ser açoitado. Eu tenho que ir para Jerusalém porque eu vou ser morto. E ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Sabe o que Pedro fala? Não vai nem a pau. Não vou deixar isso acontecer. Eu não vou deixar. Eu vou fazer de tudo. Ninguém vai mexer contigo. Ninguém vai encostar em você. Pedro estava pensando que a fé dele era para livrar das adversidades. Mas Jesus, ele está dizendo exatamente o contrário. É nesse contexto que Jesus então segue dizendo: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma-se a cruz e me segue. Quem quiser achar a sua vida vai perder. Quem perder a sua vida vai achar. Jesus está dizendo que o conceito do evangelho é exatamente o contrário. A fé não pode ser usada para me livrar das minhas adversidades.
A fé, ela tem que ser vivida. E eu tenho que me submeter à fé, ainda que ela me traga novas adversidades. Ainda que a minha vida seja tirada, nada vai abalar a minha fé no meu Senhor. Esse é o conceito. Pedro foi negar Jesus por quê? Porque ele não tinha essa certeza ainda. Muitos vão dizer que Pedro negou Jesus porque ele estava com medo. Pô, ele negou Jesus com medo, ele não estava com medo. Pedro com medo é ruim, nem combina na mesma frase. Nesse episódio, Pedro sacou a arma sozinho. Nesse episódio, Pedro arrancou a orelha do camarada. Pedro era cabra macho, tinha medo de nada. Por que Pedro dali negou Jesus? Todos abandonaram, mas Pedro estava lá, seguindo, escondido, mas seguindo. Porque parece que Pedro tinha um plano para, de alguma forma, livrar Jesus. Não, vou dar um jeito aqui de tirar ele das mãos dos caras. Só que chegou uma hora que o galo cantou e ele viu, meu Deus, eu neguei. Pedro achava que a fé era para livrá-lo das adversidades. Mas depois que Jesus morre, ressuscita e aparece para Pedro. Jesus então chega para Pedro e fala, Pedro, tu me amas? Eu amo. Pedro, tu me amas? Eu amo. Pedro, tu me amas? Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E você vai ver que o mesmo Pedro que negou Jesus, estava episódio depois, pregando no meio dos acusadores, sem absolutamente medo de nada. Sabe por quê? Ele entendeu que a fé não é uma ferramenta para te livrar da adversidade. Eu devo me submeter à fé, ainda que ela me traga adversidade. Evangelho é cruz, padecer, renunciar, abdicar, abrir mão de minhas paixões, vontades e desejos. Por isso, crente em obediência também passa por tribulação. Segunda afirmativa que eu posso aqui testemunhar com os irmãos, que esse texto me traz de lição, é que Deus conhece o nosso limite. Por mais que Paulo fosse um cara diferenciado, imagina se Paulo viesse pregar aqui na igreja. Ia estar lotado. Duvido uma cadeira dessa vazia, telão lá fora. Agora, para ouvir o Paulo daqui da Shopee, vem amarrado. Mas para ouvir o Paulo, a Vera, ia ter galera, porque o cara era diferente. Mas ainda que Paulo fosse um cara extraordinário, Paulo era homem. Paulo tinha o seu limite. Ele é angustiado, acuado, perturbado, todo mundo querendo pegar ele do lado de fora. Ele olhando para um lado e para o outro, cadê os meus amigos? Cadê as pessoas que eu me doei, me dediquei, me entreguei? Eu estou aqui sozinho. Os caras querem me matar. Acabou para mim. É o meu limite. Eu não tenho o que fazer. Eu não tenho a quem recorrer. Nesse momento, que era o fim da linha de Paulo, ele no seu limite, Deus aparece para ele. Mas olha que interessante nesse texto. Não é um anjo que aparece para ele. O próprio Cristo aparece para ele. Tá? A Bíblia vai dizer, o Senhor aparece para ele e diz, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, você testemunhará a meu respeito em Roma. O que eu quero dizer aqui para você nessa oportunidade, Deus conhece o teu limite. Talvez hoje, nessa noite, você esteja no fim. Você está acuado. Você está pensando em desistir. Você já tomou a decisão. Você veio para a igreja porque veio. Veio para a igreja porque não tinha para onde ir. Veio para a igreja porque ia pegar mal se você não viesse. Talvez você hoje esteja no seu limite. Você olha para a circunstância e fala, não tenho o que fazer. Eu não consigo mais olhar para nada, eu vou entregar o meu ministério, eu vou entregar o meu casamento, eu vou desistir de tudo. Tomara que eu não acorde amanhã. Deus conhece o seu limite. E Ele conhece de modo tão extraordinário. Trouxe você para esse lugar para ouvir coragem. Coragem, porque esse não é o fim da tua história. Coragem, porque eu ainda conto contigo. Coragem, porque eu ainda tenho planos, promessas
promessas sobre a sua vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, Deus conhece o teu limite. Se você chegou no seu limite, hoje, nessa noite, a sua fé vai ser robustecida, a sua fé vai ser fortalecida, e você vai sair daqui com a certeza de que pode acontecer o que for, o Senhor falou comigo que eu tenho que ter coragem e que esse não é o fim da minha história, porque Deus conhece o seu limite. Terceira coisa interessante aqui é que Deus está conosco em qualquer circunstância. E um dos sentimentos mais latentes no momento da adversidade é o sentimento da solidão. Quando nós estamos na crise, na adversidade, passando por um problema, parece que ninguém se importa com a gente. Ou parece que ninguém dá o valor necessário ao nosso problema. Parece que todo mundo está vivendo a vida e, de fato, cada um tem o seu problema. Ninguém vai viver para o seu problema. Cada um com o seu BO. Mas nós nos sentimos ainda mais sozinhos. Projetamos expectativas nas pessoas. Essas expectativas são frustradas. Parece que ninguém se importa. Parece que ninguém te vê. Parece que ninguém te ouve. Parece que ninguém faz nada. Um sentimento de solidão. Eu estou lutando sozinho. Eu estou fazendo tudo sozinho. Não tem ninguém para me ajudar. Onde estão os meus amigos? Onde estão as pessoas que prometeram que me ajudariam? Cadê aquelas pessoas que deveriam estar no meu lado e não estão? E nesse momento Paulo estava ali sozinho. Ninguém estava com ele. Ninguém daqueles que ele fez milagre se dedicou estava ali com ele. Mas importa saber que Deus estava com ele. Todos podem ter virado as costas para Paulo. Mas o Senhor, o próprio Senhor, apareceu para ele e disse: Paulo, coragem, Paulo, esse não é o fim da tua história. Eu quero dizer para você não está sozinho. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer, o profeta Isaías, ele vai dizer: não temas, eu estou contigo. O salmista vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo de nada. Por quê? Porque tu estás comigo. A companhia ou a certeza da companhia de Jesus nos faz enfrentar toda e qualquer adversidade com a certeza de que passaremos triunfantes, inabaláveis, porque o Senhor é conosco, Ele é invencível. Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o Todo-Poderoso, que nunca perdeu uma batalha. Operando Deus, ninguém pode impedir. E esse Deus, Ele está conosco nos momentos de dificuldade. Por mais que você sinta só, todos te deixaram, todos te abandonaram, mas há uma promessa: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia! Deus está contigo. Glória a Deus, isso já é suficiente. E quarto, total de 4. Olha que interessante que no versículo 11, de noite, o próprio Cristo aparece para Paulo e fala: coragem. Assim como você testemunhou o meu respeito em Jerusalém, você vai testemunhar o meu respeito em Roma. Em outras palavras, coragem, a história não acabou aqui. Esse não é o seu fim, a história continua. Muita coisa ainda vai acontecer na sua vida e através da sua vida. Versículo 11. Versículo 12. Na manhã seguinte, de noite, a promessa. De manhã, homens juraram solenemente que iam fazer uma emboscada para tirar a vida de Paulo. Aqui nós vemos o salmo invertido. O salmo não diz: o choro dura uma noite, a alegria vem ao amanhecer. Aqui o salmo invertido: a alegria dura uma noite, mas o choro vem ao amanhecer. Ele dormiu contente, com a certeza da vitória. O próprio Cristo apareceu para ele. De manhã ele recebe a notícia: tem uma galera aí fora que está tramando uma emboscada para acabar com a tua vida. O que eu aprendo aqui? Essa luta não é e não será a última luta da sua vida. Não é? Mas o que me respalda é o versículo 11. Pode vir o versículo 12. Pode vir o 13, o 14, o 200, o 300. Eu vou me segurar no 11. Eu estou contigo e esse não é o fim da tua história. Eu me respaldo na promessa.
Vamos para Paulo? Nós vimos que ele, nesse episódio, preso, acuado, sozinho, Deus aparece para ele e diz: coragem, esse não é o fim da sua história. Você que conhece o desenrolar da história, o que aconteceu com Paulo depois? Indo para Roma, naufrágio. O barco afundou. Perdeu tudo. O cara no meio do oceano, no meio da tempestade, boiando. E o cara chegou em Ilha de Malta. Na Ilha de Malta, lá uma cobra venenosa picou. Todos olharam: esse cara é amaldiçoado, acabou de afundar o barco, o cara já veio a cobra pegar ele. Olha como uma luta vem depois da outra. Mas quem olha, e quem olhava ali na Ilha de Malta, Paulo sendo picado por uma serpente, e a serpente pendurada, as pessoas olharam: que cara amaldiçoado, que história terrível, que cara azarado. É assim olham para você hoje. Porque você passa uma luta atrás da outra. Você acabou de passar por um problema, você está agora enfrentando outro. Você achou que aquilo ali estava resolvido e você já ia cantar aquele hino: agora é só vitória, agora é só vitória. Conversa fiada. Mas você acabou de passar por um problema e agora vem um outro problema e depois outro problema. A turma tira a fotografia. Que cabo azarado, que cara amaldiçoado. Mas vai ver a história de Paulo? Não acabou na prisão. A história de Paulo não acabou no naufrágio. A história de Paulo não acabou com uma serpente. A história de Paulo acabou quando as promessas de Deus se cumpriram na vida dele. Por isso eu quero dizer para você, meu irmão, respalde na promessa. Viva baseado na promessa. Desistir por quê? Recuar por quê? Abandonar por quê? Cristo conhece o teu limite. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe que a sua dor é intensa. Por isso ele te diz nessa noite: coragem, esse não é o fim da tua história. Mas uma coisa, essa luta não vai ficar só aí. Você ainda vai passar por outras, mas você deve ficar baseado nessa mensagem que vai ser como um mantra repetindo no seu coração: coragem, esse não é o fim da tua história. Coragem, esse não é o fim da tua história. Porque quando o barco afundar, você vai se lembrar: há uma promessa que me respalda, eu tenho que ter coragem, porque não é o fim da minha história. Mas se uma serpente te picar, você vai dizer: eu não vou ficar pelo caminho, eu não vou desistir, eu não vou ter medo, porque eu estou respaldado na promessa. Eu tenho que ter coragem, porque esse não é o fim da minha história. A palavra dessa noite é coragem. Esse não é o fim da tua história. Um sentimento de desespero, de solidão, de frustração, de cansaço, quer chutar o pau da barraca. Não quero mais também. Não quero mais saber de nada. Eu vou me entregar, acabou. Sozinho. Ninguém olha para mim. Ninguém preocupado comigo. Estou aqui, dei tanto, recebo nada. Fiz tanto, ninguém faz por mim. E agora? Deus está te dizendo: você não está sozinho. Todos podem te abandonar, mas você não está sozinho. Você tem um limite, Ele conhece o limite, e Ele diz para você: nesse limite, coragem, esse não é o fim da tua história, porque grandes coisas o Senhor vai fazer ainda na tua vida, através da tua vida, e grande vai ser o teu testemunho no final. Você vê que Paulo chega em Roma, fica 2 anos de boa na casa dele, recebendo visita, de boa, porque as promessas de Deus tinham que se cumprir sobre a vida dele. Esse não é o teu fim. Então, meu irmão, para de choramingar. Para de viver uma vida do ó céus, ó vida. Para de olhar para o espelho e ver um coitado. Para de olhar para si mesmo e ver que é uma derrotada. Você não é uma derrotada. Você não é um perdedor. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele venceu, e como Ele venceu, nós também somos mais que vencedores por Ele. Então, meu irmão, coragem. Esse não é o fim da tua história, e grandes coisas Deus vai ainda fazer através da sua vida. Quem crê nisso? Então vamos ficar em pé e agradecer a Deus por essa palavra que é poderosa. Eu queria saber se aqui entre nós alguém que está preocupado, ansioso, abatido diante de alguma coisa que está te acontecendo.
Talvez você esteja perturbado, angustiado, sentindo Paulo, com medo. O seu dia hoje cara, eu estou como Paulo na prisão, eu não vejo saída. Todos parecem que viraram as costas para mim. Mas eu quero orar por você nessa noite e você vai sair daqui fortalecido. Porque você vai ver no capítulo 26, e quando Paulo está vendo que o barco vai afundar, todo mundo desesperado aí. Vai afundar, mano, vai afundar, vai afundar. Ei, segura aí, vai afundar. Paulo, ei, o Senhor me apareceu e Ele me disse que ninguém se perderia. Vai ter só perda material, mas a gente vai chegar lá. E é o que a Bíblia diz. O barco se quebrou. Um pulou para um lado, outro pulou para o outro. Mas a promessa do Senhor se cumpriu. Não importa o que você vai ver. Não importa o que você vai ouvir. Não importa se o barco parece que vai afundar. Ou se estão tramando para te matar. Perseguição. Talvez estão te caluniando. As cobras peçonhentas te cercando. Eu tenho uma certeza. Esse não é o fim da minha história.